Boa tarde, seja bem-vindo no debate desta tarde para as eleições de 10 de março. Vão estar frente a frente a porta-voz do PAN e o presidente da Iniciativa Liberal. O sorteio ditou que comece Inês Sousa Real e termine Rui Rocha. Muito boa tarde aos dois. Vamos ter que começar pela situação nos Açores, porque a solução do governo pode passar por um dos vossos partidos, Inês Sousa Real. O PAN deixou em aberto a possibilidade de negociar com a AD dos Açores. A minha questão é: mantém em aberto essa mesma possibilidade? Antes de mais, muito boa tarde, Rosa. Cumprimento também o Rui e a todas as pessoas que nos acompanham lá em casa e agradeço a oportunidade de estarmos aqui a falar das propostas do PAN e não apenas dessa questão dos Açores, já lá irei, mas também naquele que é um dia em que fizemos aqui algumas provocações com todo o fair play à Iniciativa Liberal, de demonstrarmos que o liberalismo não funciona e não faz falta a Portugal, mas já lá iremos. No que diz respeito aos Açores, nós, ao contrário até da Iniciativa Liberal, que já deu aqui um cheque em branco à AD dizendo que não vai impor aqui contrapartidas, no PAN não renuncia e não dá cartas em branco a ninguém, tal como fizemos na Madeira. Nós, efetivamente, a questão que colocamos sempre é o que é que está disponível a força política em condições de formar governo para fazer, para avançar as causas do PAN. Nós respeitamos a autonomia regional e, portanto, os nossos órgãos próprios e em sede própria irão pronunciar-se, mas tendo sempre presente que aquilo que procuraremos fazer é avançar a causa das pessoas, dos animais e da natureza. Mas o que é que vai exigir a Aliança Democrática? Neste momento, cabe à nossa estrutura regional primeiro fazer essa análise, essa avaliação. Uma coisa é certa, não damos cartas em branco a ninguém. E da mesma maneira que o PAN, na Madeira, quebrou a maioria absoluta de Miguel Albuquerque e foi um garante de que, perante até todo o caso que acabou por deitar abaixo o governo de Miguel Albuquerque, foi o PAN precisamente que forçou a sua saída em prol da credibilidade das instituições. O PAN irá, evidentemente, fazer essa análise, primeiro nos seus órgãos regionais e depois, a nível nacional, tendo em conta aquilo que seja também essa avaliação. Portanto, à partida, admite negociar com a AD nos Açores. Terá que ser a nossa órgão regional. Da Iniciativa Liberal, provocou estas eleições e fechou a porta a um eventual entendimento com a AD. Mas, tendo em conta o atual cenário, prefere avançar para novas eleições, caso essa hipótese tenha que colocar, ou admite viabilizar o governo liderado por José Manuel Bolieiro? Boa tarde, Rosa. Boa tarde, Inês. Boa tarde a todos os espectadores. Muito obrigado pela oportunidade de mostrar que o único voto que muda Portugal é o voto na Iniciativa Liberal. Sobre os Açores, a nossa posição é muito clara. Nós avaliaremos, caso a caso, proposta de orçamento a proposta de orçamento e aprovaremos e viabilizaremos aquelas que tragam vantagem para os Açores, dentro daquilo que é a nossa ambição para os Açores: mais prosperidade, impostos mais baixos, menos ocupação do aparelho regional por clientelas, e isso é aquilo que caracteriza a nossa posição. Portanto, estaremos a avaliar medida a medida, orçamento a orçamento, com sentido de responsabilidade e com ambição de trazer prosperidade aos Açores. Mas deixa então em aberto a possibilidade de viabilizar o governo da AD? Dependendo daquilo que será apresentado, a solução de um governo minoritário é uma solução possível no quadro quer regional, quer nacional, e portanto nós avaliaremos as propostas apresentadas e já veremos, com a autonomia regional que sempre respeitaremos, qual é a solução que é apresentada. Em função disso tomaremos as nossas decisões. Avancemos para as vossas propostas, começando pela economia verde. Inês Sousa Real diz que cada euro investido na economia verde representa um crescimento de 2 euros de crescimento para o PIB. A minha pergunta é: de que forma? Bom, antes de mais, só aqui um pequeno comentário. É que muito nos espanta ouvir falar a Iniciativa Liberal em clientelismo, quando o PAN apresenta medidas, como aqui a nível do continente, para acabar com a operação Data Center e para suspender esses projetos, a Iniciativa Liberal votou ao lado do PS, votou contra a suspensão precisamente dos projetos e do clientelismo, neste caso do governo de João Galamba, quando estava em causa suspender toda a sua execução. No que diz respeito à economia verde, efetivamente nós não nos podemos esquecer que a economia verde, desde a pandemia, tem sido aquela que mais se expandiu a nível global. Já aumentou cerca de 30% o investimento e, inclusivamente, é a economia verde que tem dado cartas para contribuir que, por exemplo, o fosso da igualdade de género seja diminuído, porque criou mais 28% de trabalhos para as mulheres do que outra área da economia. Nós precisamos garantir que existe esse investimento
nas florestas, na economia de precisão e na agricultura de precisão, canalizando as verbas, por exemplo, da PAC, e aqui também a Iniciativa Liberal votou mais uma vez contra a revisão dos critérios da PAC, quando o PAN assim o apresentou na Assembleia da República, não estando ao lado nem dos agricultores, nem das famílias que dele beneficiariam, porque nós temos que garantir que cada cêntimo é investido na economia verde e não nos combustíveis fósseis. Mas como é que chegou a este número de 2 euros? Quem o diz são precisamente os relatórios, não só da OCDE como também da União Europeia. Nós temos esses dados, que são de facto dados que são internacionais, são europeus também, que nos têm feito esse caminho, que têm demonstrado que efetivamente toda a meta que possa existir de crescimento, inclusive é para mitigar e diminuir o fosso da igualdade de género, passa pela economia verde. Se basta fazermos um simples exercício, quando o Governo optou por dar mais de 300 milhões de euros de borlas aos combustíveis fósseis, o PAN aquilo que diz é que estes 300 milhões de euros, que equivalem a 4 milhões de passos sociais gratuitos, deveria ter ido para as famílias e não para quem mais lucra e polui. Mas nós já sabemos que muitas das vezes aquilo que acontece é, não só o Bloco Central, como também os liberais estão ao lado da banca, não estão ao lado das famílias. É por isso que votaram também contra o IVA zero do cabaz essencial, que era uma medida fundamental para as famílias. São muitas vezes acusados de serem negacionistas das alterações climáticas. No vosso atual programa negam essa acusação, mas também recusam qualquer tipo de alarmismo. Em que medidas, no fundo, é que se traduz essa vossa preocupação com as alterações climáticas? Muito bem. Se a designação emergência climática for usada para legitimar visões proibicionistas ou visões que querem impor um retrocesso às condições de vida que nós tínhamos no século passado, a Iniciativa Liberal não participa nessa visão. São visões proibicionistas. Em contrapartida, se estivermos a falar de trazermos progresso, desenvolvimento sustentável, a Iniciativa Liberal está nessa discussão. Portanto, nós temos soluções... Mas não recusa que há em curso uma emergência climática? Não de todo. O que nós dizemos é que essa discussão deve ser tida no sentido de trazer crescimento económico e sustentabilidade. É essa a nossa posição. Portanto, nós temos soluções para o ambiente e temos soluções para a transição energética. Eu aproveito mesmo para anunciar que acabamos de anunciar o nosso manifesto... Uma central nuclear num país que é afetado por uma seca Acabamos estrutural. de anunciar o nosso manifesto para o crescimento sustentável, baseado na tecnologia e na inovação. Portanto, nós recusamos as soluções e as visões que negam a existência do problema, recusamos as visões proibicionistas e aquelas que implicam retrocesso. E temos soluções concretas, eu é dessas mesmo que gostava de falar. Pode dar-nos alguns exemplos Alguns exemplos. Energias limpas. Hoje em dia, em Portugal, o licenciamento de uma central fotovoltaica pode envolver a consulta de até 30 entidades diferentes e demorar até 4 anos. E o mesmo se passa para situações como comunidades de energia para autoconsumo, que têm também um licenciamento muito prolongado no tempo. E nós queremos encurtar estes licenciamentos. Outra ideia que temos e outra proposta muito concreta, quando estamos a falar de economia circular. Aqui, hoje em dia, vão para aterro mais de 50% dos resíduos. Não pode ser, não é aceitável. E, portanto, nós queremos instalar um sistema de retorno que tem máquinas de reciclagem em todo o país. É uma proposta que apresentamos, que foi aprovada e que queremos que seja implementada. Transportes. Nos transportes, uma aposta muito clara, quer na oferta, quer na descarbonização por via na aposta na ferrovia. E, por último, uma visão muito clara para a água. Eu ainda ontem estive no Algarve e o Algarve tem um problema dramático de escassez de água para os próximos tempos. Nós precisamos de aumentar a capacidade de retenção da água, precisamos de trazer água de onde ela é abundante para onde está menos disponível, precisamos de apostar na eficiência da distribuição, porque há muitas perdas, e no aproveitamento de águas residuais. Portanto, é assim, com crescimento económico, com tecnologia e com futuro, que mudamos Portugal também nessa matéria, uma proposta muito diferente de todas as outras partidos. Num país que tem um problema de grave de seca de água estrutural, Portugal tem um problema estrutural com a escassez da água. E a Iniciativa Liberal quer implementar a construção de centrais nucleares.
quando sabemos que temos um problema grave, e França já teve este exemplo, e teve que inclusivamente fechar por conta de um acidente, precisamente e do risco nuclear que existia, como é que compatibilizam isto? Ou como é que compatibilizam que tenham votado contra a Lei de Bases do Clima? Ou que tenham votado contra o fim da mineração em mar profundo? É que não é coerente. Nós não podemos viver num país da ilusão liberal. Isso é enganar as pessoas. Mas portanto, temos que ser coerentes. E agora, Rosa, posso só te responder? Nós já vamos à questão da energia nuclear, mas queria dar a oportunidade também à Inês Sousa Real de explicar efetivamente porque é que o PAN está contra a aposta na energia nuclear, ao contrário da Iniciativa Liberal. Recentemente foi aprovado no Parlamento Europeu o reconhecimento da energia nuclear como uma tecnologia para a descarbonização. Porquê é que o nuclear não é uma oportunidade para Portugal? Portugal tem um problema grave de seca estrutural da água. Nós não podemos, no momento, dizer que estamos solidários com os produtores e os agricultores no Algarve, que não têm água nas suas torneiras, e depois querer implementar uma tecnologia que depende, para o arrefecimento das suas turbinas e dos seus reatores, depende claramente da água, e estamos a falar de largas quantidades de água. E, portanto, se essa estratégia pode fazer sentido em alguns países e com segurança, não é uma tecnologia que em Portugal possamos olhar com ligeireza, tendo em conta o custo, por um lado, económico, e aqui nós olhamos para o programa da Iniciativa Liberal e olhamos para a medida. Nós não podemos olhar, Nós vamos Inês. apresentar o nosso programa no dia 17, ainda não apresentaram, e como nós não é podemos evidente, olhar. queremos ouvir a sociedade civil, Pois, e como não é podemos evidente, iremos apresentar. Mas ainda bem que puderam ler o nosso, eu não pude ler o vosso. Mas lemos, é uma lemos pena, com é uma atenção, pena. farei questão de o fazer chegar quando ele for apresentado. Muito obrigado. Quando efetivamente estamos a falar daquilo que é uma medida cuja avaliação económica, era aqui que queria chegar, a Iniciativa Liberal faz assentar a implementação da energia nuclear com base no estudo económico, deixando para trás mais uma vez a avaliação ambiental. E nós não podemos olhar para as externalidades de qualquer projeto e esquecer que o impacto ambiental põe em causa o desenvolvimento sustentável do país, porque sem ambiente, sem sustentabilidade ambiental, não há agricultura, Vamos não dar há agora economia a oportunidade social. ao Rui Rocha para defender porque é que defendem a aposta na energia nuclear. Não exatamente, eu já explico. Temos que começar pelo princípio. Portugal tem ótimas condições para energias renováveis. Solar, Onde é que vamos buscar a água? hídrica, Pois temos, a fotovoltaica. mas aposte-se na energia limpa. Inês, eu ouvi com atenção. Era importante que os portugueses pudessem conhecer a visão da Iniciativa Liberal nesta matéria. E, portanto, nós temos ótimas condições do ponto de vista das energias limpas, mas precisamos sempre de uma energia de base. Porquê? Porque as energias limpas, há momentos em que não estão disponíveis e, portanto, é preciso ter sempre uma fonte de energia de base que garanta que não há intermitências no abastecimento energético. E há duas que são possíveis, teoricamente, a energia nuclear e o gás. O que é que a Iniciativa Liberal diz sobre isto? Precisamos ter uma para as tais intermitências que falávamos. A Iniciativa Liberal sobre o nuclear diz o seguinte: nós somos pelo princípio da neutralidade tecnológica. Nós vimos na Alemanha, Inês, o que é que aconteceu quando a Alemanha abandonou a energia nuclear, ficou primeiro nas mãos de Vladimir Putin relativamente a fornecimentos energéticos, e neste momento o que está a fazer é escavar carvão, portanto com custos ambientais muito mais profundos, e aquilo que nós dizemos sobre a energia nuclear é o seguinte: não excluímos essa possibilidade, mas há um problema de viabilidade económica em Portugal. E, portanto, se se chegar à conclusão de que é viável economicamente, nós não temos nenhum problema que seja energia nuclear. Se se chegar a uma conclusão de que não há viabilidade económica, precisamos de outra fonte de base, que pode ser e é o gás. É esta a visão da Iniciativa Liberal. Mas há outras alternativas, não é possível. Nós precisamos, e ao longo desta legislatura, o PAN conseguiu baixar quer o IVA para a aquisição dos painéis fotovoltaicos, quer também a nível dos transportes públicos, para garantirmos a descarbonização também da mobilidade ou da aquisição das próprias bicicletas, mas nós precisamos de olhar para a produção de energia limpa e olhar para outras alternativas. Nós fizemos aprovar uma iniciativa... Mas acha que esse debate não merece ser feito em Portugal à semelhança daquilo que está a acontecer noutros países da União Europeia? O caso do nuclear traz demasiados riscos, considerando a seca estrutural, que é uma característica do nosso país que não conseguimos combater. E quando nós estamos a falar de encontrar alternativas como a dessalinização, e temos partidos que nos trazem a questão das estradas da água, para garantirmos uma solução alternativa, parece-nos que é de alguma forma leviano estarmos a apostar numa produção muito mais cara, que não nos podemos esquecer, em detrimento de outros métodos de produção de energia, do mix energético, entre, por exemplo, a produção através das centrais fotovoltaicas, mas dispersas no território, não é destruir valores naturais, porque também não é isso que o PAN defende, e sempre com avaliação de impacto ambiental. Vamos avançar para outro tema. É uma preocupação que partilham com o salário médio, e agora começando pelo Rui Rocha, sendo que o salário médio não se impõe por decreto às empresas. A Iniciativa Liberal estipula como objetivo de salário
médio 1.500 euros líquidos em 2028. A minha pergunta é, de que forma é que conseguimos, enquanto país, chegar a esse valor? Rosa, se me permite, eu vou fazer um enquadramento relativamente aos jovens de Portugal, que tem a ver com a necessidade de elevarmos o salário médio e de tocar alguns outros pontos para que seja possível uma coisa que é o objetivo final da Iniciativa Liberal. É que Portugal seja um sítio onde os jovens podem ficar. Começando pelo salário. Sim, o salário médio é hoje na ordem dos 1.050 euros. E é por isso que os jovens portugueses saem. Nós temos que fazer um esforço muito grande para elevar, com redução de impostos por um lado, redução do IRS e crescimento económico, este valor para um valor dos tais 1.500 euros líquidos mensais, porque a partir daí é um valor em que nós podemos dizer aos jovens portugueses que fiquem. Mas não basta isto. Nós precisamos de soluções na habitação. E, portanto, os jovens precisam de salário, mas precisam também de habitação. Acabou por não me responder. Como é que, efetivamente, chegamos aos a esse número? É com descida de impostos, o IRS com a nossa proposta 10, eu vou dar um exemplo. Alguém que ganha hoje 1.500 euros brutos mensais, com a proposta da Iniciativa Liberal, levará ao fim de um ano mais 1.500 euros limpos para casa e, portanto, é com um misto de crescimento económico e redução de impostos. Mas o ponto fundamental é, não basta ter salário, é preciso casa. E nós temos uma proposta que diz... Mas ainda, pegando nesta proposta, não lhe parece ambiciosa, tendo em conta os dados do país? Deixe-me dizer-lhe que, hoje em dia, o que estamos a dizer é que o crescimento do salário bruto vai ser de 5,5% ao ano, depois complementado com a tal descida de impostos. E eu também lhe digo uma coisa, isto já aconteceu, nós temos que chegar a estes valores e, se não chegarmos, temos uma coisa muito simples, é que estamos a dizer aos jovens portugueses que têm que sair do país. E isso eu não aceito. Eu quero um país onde os jovens podem ficar. Por isso é que nós queremos que tenham acesso a casa. Como é que nós melhoramos o acesso a casa? Olha, eliminando, por exemplo, o IMT e o imposto de selo. Alguém quer comprar um apartamento em Braga que custa 240 mil euros, paga 8.500 euros de IMT e de imposto de selo. Vamos eliminar isso para ser mais fácil comprar casa. Mas alguém que tem salário e que tem casa quer também constituir uma família. E nós temos uma medida que é o cheque creche de 480 euros por mês para que as famílias... Podemos ir mais à frente quando falarmos de educação. Deixa-me só terminar este ponto, porque é muito importante. 480 euros para poderem escolher a creche onde querem colocar os seus filhos. E, por último, saúde para os filhos. Depois de ter filhos, de ter creche para os filhos, de ter salário e de ter habitação, saúde para os filhos. Médico de família garantido para crianças até 9 anos. Hoje em dia existem 145 mil crianças em Portugal que não têm médico de família. São precisos cerca de 90 médicos para assegurar médico de família a estas crianças. O que nós dizemos é, o SNS tem essa capacidade, resolve-se. Se não tem, contratamos com privados. Portanto, defendem que até 2028 todos os portugueses vão ter médico de família. Essa proposta foi feita por António Costa e a verdade é que não lhe correu bem. Não lhe parece imprudente insistir nessa mesma proposta, ainda que com contornos diferentes e com contornos diferentes e com uma visão estrutural para a saúde que eu tenho muito gosto em apresentar a seguir. Mas deixe-me só para terminar para falar dos jovens. Salário para os jovens, casa para os jovens, condições para educarem os filhos, saúde para os filhos. Assim se constrói um país onde os jovens podem ficar. Esse país é Portugal. Ainda voltando ao salário médio, é uma preocupação também do PAN. Está preocupado sobretudo com a aproximação do salário mínimo ao salário médio. A minha pergunta é como é que acha que se promove, no fundo, esse descolamento? Bom, permita-me antes, Rosa, só uma pequena observação. É que nós, de repente, parece que entramos aqui na grande ilusão, no país da grande ilusão liberal. Porque aquilo que vocês não dizem aos jovens, e pelos vistos já abandonaram a ideia de taxar, de colocar as propinas obrigatórias no ensino superior. Precisamente, mas, por exemplo, não queremos medidas fora do contexto do país, queremos medidas concretas para este país. Contra os apoios sociais ao nível das refeições no ensino superior. Foi a Iniciativa Liberal que votou contra, porque no país da Iniciativa Liberal, o bilhete para este parque de diversões que vocês tanto têm propagandeado, até nos próprios debates, é um bilhete que não está ao acesso de todos. E, portanto, não estando ao acesso de todos, é aqui que o Estado Social tem que intervir, porque, de facto, o liberalismo põe em causa o Estado Social de Direito. E nós não nos podemos esquecer que nestas matérias a taxa única é uma taxa injusta, porque ela vai dizer a um jovem que não consegue comprar uma casa, por exemplo, em Lisboa ou no Porto, que não tem este direito a comprar casa própria, quando for preciso. Um estrangeiro que tem 1 milhão de euros para dar por um T0 já pode vir morar para Lisboa ou para o Porto. E, portanto, é uma taxa absolutamente injusta que partiu até dos países de leste da Europa, precisamente porque quando se abandonou
o comunismo, tinha que se criar essa taxa, e aquilo que o PAN defende é que haja uma progressividade, que é algo que não entra no léxico da Iniciativa Liberal. Aliás, quiseram alterar isso quando da revisão da Constituição, precisamente por saber que essa é uma medida contrária à própria Constituição, e aquilo que se defende para uma questão de justiça social isso é falso. é a progressividade dos mudar impostos. nada Nós defendemos, na aliás, Constituição relativamente que os impostos devem ser atualizados à taxa da inflação, precisamente para garantir que as famílias são aliviadas mensalmente naquilo que é o custo e que não estão a ter o retrocesso do esforço do seu trabalho. Esta é uma das grandes medidas do PAN para a próxima legislatura, e que também, no caso dos mais jovens, devem ter apoio no acesso à casa própria, por exemplo, através do regime bonificado, porque nós podemos e devemos falar no aumento dos salários, e para isso também temos que incentivar as empresas e aliviar ao nível do IRC, e o PAN defende que até ao final da legislatura se faça esta redução até aos 17%, e que efetivamente possa haver este reembolso para as famílias e para os jovens, mas de forma absolutamente progressiva. Já me explica, no fundo, como é que chegam ao aumento do salário médio, que é uma das preocupações do PAN. Pois, porque isso é que ainda não percebemos. Mas, Rosa, eu vou ter que fazer, de facto, aqui uma resposta que é a seguinte. A Inês de Sousa Real tem falado de muitas coisas que a Iniciativa Liberal não terá aprovado. Eu vou falar daquilo que a Inês de Sousa Real aprovou. A Inês de Sousa Real, desde 2019, aprovou todos os orçamentos, viabilizou todos os orçamentos de Estado de António Costa, do PS. Orçamentos de Estado que trouxeram recordes sucessivos de carga fiscal. E, curiosamente, agora fala dos escalões. A Inês de Sousa Real agora fala dos escalões, mas em 2022 viabilizou um orçamento de Estado, Inês, em que o PS não atualizou os escalões de IRS, prejudicando, mas viabilizou o orçamento. E, portanto, aquilo que a Inês de Sousa Real diz aos jovens portugueses, porque esteve sempre ao lado de António Costa desde 2019 na viabilização dos diversos orçamentos, é que vai continuar tudo na mesma. Os jovens portugueses estão bem porque não há nem imigração, nem há problemas nos hospitais, nem há problemas de acesso, porque a Inês viabilizou todos estes orçamentos. E, portanto, a nossa visão não é essa. Nós não queremos viabilizar orçamentos a António Costa. Nós queremos transformar o país. Votou ao lado de António Costa quando, por exemplo, votou contra a proposta do PAN para suspender a penhora da execução da morada de casa de família. Inês, eu só estou a explicar e a terminar agora mesmo que a Inês viabilizou todos os orçamentos de António Costa desde 2019 que trouxeram o país a esta situação. E quando fala dos escalões e do IRS, eu não sei qual é a proposta do PAN em termos de IRS. Vai baixar? Acabei de referir. Mas consegue dar um exemplo concreto do impacto em euros ao fim de um mês, ao fim de um ano da sua proposta? Acabei de referir que o PAN aquilo que pretende é atualizar os escalões à taxa de inflação, incluindo aquela que é a inflação dos 2 últimos anos. Aliás, já o apresentámos na Assembleia da República. Portanto, é essa a proposta, é uma atualização dos escalões. Neste ano, a atualização dos escalões, como bem sabemos, e não apenas até ao 5º escalão, vai permitir acomodar os aumentos que as famílias possam ter para que não sejam consumidas. Inês, a proposta do PAN nesta matéria é atualizar escalões à taxa de inflação. É o que eu digo. Mensagem clara para os jovens portugueses. Vão continuar a pagar impostos sobre salários baixos desde muito cedo. Os jovens têm um IRS próprio para os jovens que irá apresentar efetivamente no seu programa, a par daquilo que tem sido o descida já a nível da isenção do próprio imposto do IMT, porque o PAN já conseguiu a isenção aumentar de 3 para 5 anos e aquilo que se pretende é criar mais benefícios para os mais jovens, garantindo também não apenas o IRS jovem e diminuir aquela que é a incidência da carga fiscal para os mais jovens e benefícios na aquisição de casa própria. Agora, o que a Iniciativa Liberal não diz é que votou contra quando o PAN propôs medidas como, por exemplo, que vinham salvaguardar, falo, por exemplo, de impedir que o recurso do mecanismo travão ao aumento da prestação. A Iniciativa Liberal votou contra. PS e a Iniciativa Liberal impediram que as famílias beneficiassem dessa medida. Pequeno comentário sobre esta ainda matéria. Ficou em suspensa a questão do salário médio. Salário médio, ainda não percebemos. Já houve 2 respostas, 2 intervenções da Inês, ainda não percebemos. Mas, Inês, vamos falar só mais uma vez de impostos. É que para além de viabilizarem todos os orçamentos de António Costa desde 2019, quando a Iniciativa Liberal, falando de coisas que não foram aprovadas por um e outro partido, quando a Iniciativa Liberal apresentou no Parlamento uma proposta de descida séria de impostos, de IRS, sobretudo para os escalões mais baixos, que é onde os jovens estão, o que é que o PAN fez? A vossa proposta beneficia os mais ricos. O que é que o PAN fez? Lá está. Não tem progressividade. Essa proposta não tinha. Essa proposta era para os 5 primeiros escalões. O que é que o PAN fez? Não viabilizou. E, vamos portanto, avançar então. Temos aqui um discurso claro para os jovens portugueses. Inês, em relação ainda ao salário médio, como é que chegaremos lá? O PAN tem 2 propostas muito distintas. Tem algum objetivo concreto?
temos 2 objetivos. Uma primeira para o salário mínimo, apesar do PAN defender que Portugal não pode ser um país de mínimos olímpicos para as famílias, mas pretendemos que o salário mínimo cresça até ao final da legislatura, até 1.100 euros, e garantir que efetivamente acomoda não só a sucessiva taxa da inflação, mas também que depois, em contrapartida, para sobretudo garantirmos que as empresas têm capacidade, nós não nos podemos esquecer de chamar as empresas a este debate, e que têm capacidade de serem competitivas e de garantir a criação de postos de trabalho com uma capacidade de pagamento do salário, de subida do salário médio nacional, e que não há este achatamento que tem existido nos últimos anos em Portugal. Mas como é que propõe que suba o salário médio? Quais são as medidas? Estou mesmo aqui a concluir. Garantir também que o salário médio cresce, dando benefícios às empresas do ponto de vista fiscal para quem tenha boas práticas, seja, por exemplo, algo que a Iniciativa Liberal não defende, é acabar com o gap que existe entre os gestores de topo e, por exemplo, os ordenados médios das empresas. E empresas que tenham estas boas práticas poderem beneficiar, por exemplo, do ponto de vista da dedução fiscal, em termos de benefícios, para que efetivamente possamos ter uma maior justiça fiscal e tributária, ao contrário daquilo que é a ausência de uma progressividade. Eu recordo quando foi para pormos fim à distribuição dos lucros entre os gestores na banca, nomeadamente as que foram intervencionadas pelo Estado, a Iniciativa Liberal votou contra. E aquilo que o PAN diz é: regule-se estas matérias, e onde o Estado intervém tem que haver aqui uma moralização da distribuição que acontece, mas, como é evidente, as empresas têm que ter contrapartidas, sejam elas sociais ou ambientais, para que o país possa crescer e desenvolver. E eu aqui recordo que a Organização Internacional do Trabalho já nos disse que é possível criarmos mais de 28 milhões de postos de trabalho ao nível até global, não apenas em Portugal, apostando na economia verde, na fiscalidade verde, aliviar as famílias e penalizar quem é mais polui e lucra, ao invés do abordado por ambos. Falamos de educação. Para além da proposta, Inês do Real, para que os professores deslocados sejam compensados, o que é que o PAN defende? Que mais medidas propõem para tornar a carreira de docente mais atrativa? Nós entendemos que há um debate que tem que ser feito em torno de áreas estruturais da nossa sociedade, da educação, da saúde, mas também da própria habitação, e que a valorização dos profissionais e o debate em torno da valorização dos profissionais, de alguma forma, nos tem impedido que isso seja feito. A educação e a escola pública, aqui ao contrário até do que é defendido também pela Iniciativa Liberal, a educação é um pilar único na nossa sociedade para uma igualdade de oportunidades. Nós sabemos que nem todas as crianças e jovens vêm do mesmo contexto social, familiar ou até mesmo económico, e nesse sentido a escola é que constitui esta igualdade de oportunidades. Para os professores, a recuperação do tempo da carreira, ela é estrutural e fundamental. Integral e em quanto tempo? Neste momento há um relatório da UTAU que está prestes a sair, que vem nos dizer qual é que é o impacto financeiro desta medida, para que precisamente se possa depois, por cima, tendo por base este relatório, perceber como é que se deve ser feita esta integração do tempo, da contagem do tempo de serviço, para que haja também estabilidade das contas públicas. O que não devemos deixar de lado é o debate em torno também das outras carreiras, como é o caso, por exemplo, dos subsídios de risco para os agentes da PSP-GNR e para os bombeiros também. Finalizarmos e passarmos ao Rui Rocha, diga-me só em quanto tempo é que lhe parece sensato a recuperação integral do tempo de serviço dos professores que foi congelado? Aquilo que o PAN defende é que devemos esperar pelo relatório da UTAU, que está prestes a ser concluído. Esse sinal já foi dado à Assembleia da República, para, com responsabilidade e equilíbrio, em respeito pela reivindicação dos professores, mas em respeito pelas contas públicas, podermos fazer essa análise. Rui, a Iniciativa Liberal não se compromete com o descongelamento do tempo de serviço dos professores. Não considera uma reivindicação justa? Sobre o tempo de serviço dos professores, eu penso que aquilo que a Inês Sousa Real acabou de dizer é a posição sensata. Nós precisamos que nos digam quanto é que custa para depois podermos avaliar a medida, e temos, portanto, que ter essa visão do custo da medida, sendo que estamos abertos a analisar isso. É a nossa posição. Portanto, não é uma posição fechada. Não é uma posição até fechada. Aqui não mostraram abertura eu já tinha em relação a essa publicamente, medida. já tinha dito 2 ou 3 vezes que temos abertura. Mas disseram que não estão disponíveis para gastar milhões com essa medida. Não sabemos quanto custa, portanto a posição razoável é esta. Eu queria voltar atrás e dizer que não percebi honestamente como é que a Inês Sousa Real pretende fazer subir o salário médio. E queria só um pequeno apontamento, pois, benefícios para as empresas. Portanto, é o Estado a dizer onde é que as empresas devem atuar e onde não devem. A Iniciativa Liberal tem uma visão muito diferente disso, é verdade. Nós queremos baixar a taxa da IRC básica,
para 12%, 15% para as grandes empresas por imposição da União Europeia, porque hoje em dia não temos atraído investimento suficiente. Queremos que as empresas atraiam investimento, mas muito até investimento. aí estamos de acordo e as com a falta de empresas só são atraídas se tivermos uma condição que é impostos sobre as empresas mais baixos que nós queremos que as empresas Tenho mais uma venham. questão sobre a educação para... E eu vou responder sobre a educação. E, portanto, isto é fundamental. Para quê? Para termos tecnologia, progresso, ciência, inovação nas empresas. E é isso que faz subir os salários médios. É que venham empresas competitivas para o mercado. Sobre a educação, a parte dos professores eu já respondi, queria falar de como é que nós vemos a educação, como é que estruturalmente vemos. Eu gostava de lhe perguntar, Rui Rocha, porque efetivamente é um dado que ninguém consegue contrapor, há falta de professores em Portugal. De que forma é que a Iniciativa Liberal se propõe a tornar a carreira de docente mais apelativa? Nós não podemos aceitar aquilo que temos hoje, que são milhares de alunos sem professores, não podemos aceitar milhares de professores desmotivados nas escolas e não podemos aceitar péssimos resultados nos instrumentos de avaliação internacionais. Soluções de curto prazo para a educação. Convidar professores formados que tenham energia para o fazer, para de forma voluntária voltarem à escola, acumulando pensão e rendimento e, portanto, suprindo aquelas necessidades de 8, 10, 12 horas. Remuneração competitiva na função pública, incluindo os professores em função de objetivos e de uma avaliação bem feita, e queremos depois, estruturalmente, autonomia para as escolas para recrutarem os professores, as escolas sabem melhor o perfil de professores que precisam, e autonomia para construir os seus currículos e os seus percursos educativos. São estas as visões da Iniciativa Liberal para a educação. Rui Rocha, Inês Sousa Real, muito obrigada aos dois. Recordo que os debates regressam à SIC no domingo, vão estar frente a frente PSD e PAN a partir das 9 da noite. Uma hora depois debatem na SIC Notícias Bloco de Esquerda e PCP. Boa tarde.